Pai de infinita bondade, Deus santo, Deus provedor, sustentador, Deus curador, Deus libertador, Deus dos impossíveis, Deus das maravilhas maravilhosas, nós neste momento nos curvamos, nos prostramos diante da Tua majestade, porque Tu és Rei, para em sinal de reverência ao Teu nome e à Tua pessoa, celebrarmos o Teu santo nome, as Tuas grandezas e tudo aquilo que o Senhor está realizando em todo o universo. Pai, nós consagramos a Ti todas as vidas, todas as pessoas do mundo inteiro ao Senhor, depositando-as no Teu altar, para que o Senhor cuide de cada uma delas, para que o Senhor realize grandes feitos nas suas vidas, indo de encontro ao anseio do coração de cada uma dessas pessoas, para então, meu Pai, realizar aquilo que elas clamam ao Senhor como resposta de suas orações. A Tua vontade, Pai, ela é sempre boa, agradável e perfeita. E é nesta vontade que nós queremos descansar. É nesta vontade que nós queremos nos deleitar, para que o Senhor ministre em nós e através de nós a Tua vontade para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos. Nessa noite nós iremos falar sobre o tema estabelecendo a ordem e o progresso no Brasil. Estabelecendo a ordem e o progresso no Brasil. E tudo isso, é claro, queridos irmãos, por conta desta pandemia que tem assolado o mundo e também o Brasil. E nós queremos convidar você a abrir a sua Bíblia lá no livro de 2 Crônicas, no capítulo 7, versículo 14. 2 Crônicas, no capítulo 7, versículo 14. Vamos então proceder à leitura da palavra de Deus com toda a reverência no nosso coração, para que o nosso louvor e a nossa adoração agrade ao nosso Deus. Irmã Sara está aí digitou aí, eu vou fixar aqui na tela. Aí está fixado, obrigado, irmã Sara Arielle. E eu aí fixei na tela a referência bíblica também com o tema desta mensagem que nós iremos agora compartilhar com vocês, ok? Irmão Guilherme também chegando. Amém, irmão Guilherme, seja bem-vindo em nome de Jesus. Diz assim a palavra do nosso Deus, 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amém? Querido Deus, eis a Tua palavra, Senhor. Ela é propósito do Senhor para as nossas vidas. Então nós clamamos a Ti em um nome de Jesus. Realiza estes propósitos, Pai, segundo a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Meus queridos irmãos, o texto diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Meus queridos, nós iremos falar hoje sobre estabelecer a ordem e o progresso no Brasil. Eu não sei se vocês perceberam, mas a frase que nós colocamos nessa temática é uma frase que está lá escrita na bandeira do Brasil. Lá nós vemos a frase
ordem e progresso. Ordem e progresso. E como estabelecer a ordem e o progresso em uma nação que está sobre uma grande tempestade em todas as áreas que você possa imaginar no momento. Então, meus queridos, não tem como. Quando nós falamos em estabelecer ordem e progresso de uma nação, é impossível nós não nos reportarmos ao povo de Deus. E nós podemos perceber que todas as vezes que o povo de Deus passava por dificuldades, Deus nos fazia lembrar da sua palavra. Sempre muito encorajadora era esta palavra de Deus para o seu povo. Palavra como esta de 2 Crônicas 7,14, em que ele faz um desafio maravilhoso e coloca algumas condições para o povo. E esta palavra encorajadora de 2 Crônicas, ou 2 Crônicas, desafiava o povo a mudarem suas atitudes diante de Deus. E essa mudança de atitude tinha por objetivo levá-los a receberem a provisão divina, ou seja, os benefícios de Deus para ele. E a história do povo de Deus, meus queridos, só foi mudada porque pessoas determinadas, dispostas, como Neemias, como Esdras, como tantos outros servos do Senhor, que ao perceberem a situação de miséria do povo e da nação, quando chamados por Deus para comunicar ao povo a sua vontade, estes servos fiéis e determinados obedeciam a Deus imediatamente, pois sabiam que não seriam frustrados nos seus intentos. Meus queridos, Deus ele tem trabalhado de forma tremenda, de forma espetacular, de forma maravilhosa. E hoje o Senhor nos convida a conhecermos algumas condições que, se praticadas, que se cumpridas pelo povo brasileiro, esta nação ela será colocada em ordem e progresso. E por isso nós queremos compartilhar com você alguma dessas verdades ou condições que o povo de Deus precisa realizar ou desenvolver para que a nação brasileira ela possa fazer jus a esse benefício de ter a sua nação em ordem, organizada e próspera. Progresso é prosperidade. Este é o nosso desejo e é o desejo do povo brasileiro, de que a sua nação ela seja alcançada por Deus, para que o seu tempo de prosperidade possa chegar. E a primeira condição que nós entendemos ser a vontade de Deus para o povo brasileiro, para a nação brasileira, é que a nação brasileira, ela só terá a ordem e o progresso estabelecidos verdadeiramente quando o povo se submeter à vontade de Deus para as suas vidas. Portanto, se nós, povo brasileiro, queremos que o Brasil tenha a ordem e o progresso estabelecidos definitivamente, é preciso que o povo submeta-se à vontade de Deus para as suas vidas. Submetam à vontade de Deus para as suas vidas. Meus queridos, diante desta verdade, nós voltamos novamente para o povo de Israel. Durante muito tempo a nação de Israel viveu sem rumo, ela viveu sem direção, em completa destruição. E quando isso acontecia,
a desordem imperava. Havia uma desordem livre no meio do povo de Deus. E quando essa desordem chegava, ela trazia também consigo muita tristeza, muito desânimo, egoísmo, individualismo, sofrimento, miséria e a falta de esperança. E como em toda nação onde impera a desordem, havia também a insegurança, a confusão e a falta de paz entre eles. Meus queridos, se somos sacerdotes de Deus, e somos de fato e de direito, nós também somos sabedores de que todas as vezes em que o povo ouviu atentamente a palavra de Deus, houve quebrantamento, houve humilhação, e por parte deles, esse quebrantamento produziu coisas tremendas, coisas maravilhosas no seu meio. A oração, ela se tornou um instrumento de comunicação ativa a partir de então com Deus, para apresentar a Ele o seu clamor, o seu lamento. E quando o povo fez isso, o povo fez em estado de humilhação. O povo submeteu-se à vontade de Deus, e por conta disso, por se submeterem à vontade de Deus, eles passaram a viver grandes momentos tremendos e maravilhosos, momentos de ordem nas suas vidas e também na nação israelita. O Brasil, assim como Israel, a nação brasileira, povo brasileiro que me escuta agora neste exato momento, você que é servo do Senhor, assim como Israel, o Brasil também precisa se humilhar diante do Senhor. Ele precisa se reconhecer, ela precisa se reconhecer uma nação carente e dependente do único Deus e soberano sobre todo o universo. Esta nação chamada Brasil, ela precisa orar, ela precisa clamar, ela precisa buscar a Deus e se converter dos seus maus caminhos, para que saibam que há um só Deus e Senhor. Pois enquanto o Brasil, enquanto a nação brasileira, enquanto o povo brasileiro, ele não se humilhar diante de Deus, reconhecendo a sua incapacidade, a sua limitação, enquanto o povo de Deus, ele não buscar humilhar-se diante do Senhor, reconhecendo-se nada, reconhecendo-se incapazes e limitados, e não nos arrependermos dos nossos pecados, a nação nunca irá conhecer ou reconhecer que existe somente um Deus e Senhor sobre todo o universo. Eu quero dizer para você, meu querido, minha querida, que me ouve agora nesse momento, é a igreja de Cristo, que cabe dizer para a nação brasileira que a ordem que ele tanto deseja, ou que ela tanto deseja, esta ordem não será alcançada nos moldes de hoje, por conta das políticas, das politicagens, por conta do desenvolvimento tecnológico e educacional que temos visto hoje no Brasil e no mundo. Esta ordem também não será alcançada por conta dos projetos, e são muitos os projetos sociais, também pelas melhorias salariais com os seus aumentos, ou ainda pelas mudanças aparentemente significativas tomadas pelo Executivo Nacional. Meus queridos, se o Brasil quer ser uma nação ordeira, que vive em paz, ela também precisa saber verdadeiramente que esta ordem no Brasil não será estabelecida enquanto o povo não se submeter à vontade de Deus para as suas vidas. Enquanto o povo não se submeter à vontade de Deus, esta nação, ela não será uma nação ordeira e que vive em paz. Meus queridos, este feito tremendo, este feito espetacular, ele só pode ser produzido, ele só pode ser realizado pela autoridade que foi confiada à igreja do Senhor,
Somente a igreja de Cristo, a igreja viva, a igreja vitoriosa é que pode provocar mudanças profundas na vida do nosso povo. Igreja, é nosso papel, é nossa responsabilidade. Nós é que precisamos realizar essas coisas no nosso país. Nós é que temos que ser instrumentos para que o Brasil se torne uma nação ordeira, uma nação que realmente esteja em ordem. A igreja precisa desafiar o povo através da pregação da palavra de Deus, para que se arrependam dos seus pecados e os abandone. Busquem a Deus e reconheçam a Jesus como seu Senhor e Salvador, como a sua única esperança. Lá em Romanos, no capítulo 10, versículo 17, está escrito: e assim a fé vem pela pregação, e a pregação da palavra de Deus ou da palavra de Cristo. Ninguém passará a crer em Jesus se não for pelo ouvir da sua palavra. Igreja de Cristo, nós temos uma grande missão, nós temos uma grande responsabilidade de levar a mensagem do Evangelho, as boas novas de salvação à nação brasileira. Porque a nação, ao ouvir esta mensagem, ao ouvir esta palavra, esta nação vai começar a conhecer o caminho que conduz a uma nação ordeira, a uma nação que vive em ordem. Quando nós falamos de Neemias, e nós lembramos de Neemias, porque nós sabemos da história da cidade de Jerusalém. Quando Neemias saiu lá de onde ele estava, autorizado pelo seu rei à época, ele soube pelo seu irmão que a cidade estava em completo caos. As pessoas haviam voltado já há 80 anos para Jerusalém, e a cidade permanecia ainda em estado de miséria. O povo estava em completo perigo, porque a nação não tinha mais muros, estava tudo destruído pelo fogo e pelos inimigos. Meus queridos, Neemias ficou muito triste com este quadro. E além de triste, a preocupação veio para o seu coração. Sabe por quê? Porque o seu povo não estava bem. O povo estava vivendo em completa desordem. Então Neemias orou ao Senhor. Você pode ver lá no capítulo 2, versículo 4, quando Neemias ora ao Senhor. E o que é que o Senhor fez? O Senhor proveu tudo que o povo precisava para aquela grande obra. O Senhor deu a Neemias exatamente o que eles precisavam. Quando Neemias chegou lá em Jerusalém, ele encontrou o estado de miséria em que estava o povo. A nação estava completamente à mercê. Neemias então reúne o povo, as pessoas mais importantes ali naquele momento, e disse para eles: olha, a situação aqui é terrível, a situação é ruim, a situação é muito difícil e precisamos nos organizar para dar um jeito nisso tudo. Está lá em Neemias capítulo 2, versículo 17. Pasmem, surgiram obstáculos ali mesmo entre o povo. Pessoas de dentre a nação judaica se colocaram como um empecilho para que esta obra de organizar a nação, de colocar tudo em ordem no seu devido lugar, fosse realizada. Mas Neemias, ele não se intimidou com isso, ele não se assustou com isso, mas ele disse ao povo: não tenham medo, porque Deus está conosco. Está lá, capítulo 2, versículo 18 de Neemias: não tenham medo, pois Deus está conosco. Meus queridos, precisamos orar ao Senhor. Precisamos orar muito ao Senhor em favor da nação brasileira, para que o nosso presidente possa dirigir esta nação conforme a vontade de Deus, para que suas decisões proporcionem paz e ordem no país.
E assim, meus queridos, em havendo isto, o povo possa ler na sua bandeira a palavra ordem e sentir orgulho de ser brasileiro. Muitos de nós às vezes lemos Ordem e Progresso e perguntamos, ou fazemos essa pergunta a outras pessoas: aonde está a ordem do Brasil? Aonde está o progresso do Brasil? Não é verdade? Nós precisamos nos sensibilizar com a situação da nossa nação. Precisamos perceber o estado de miséria que muitas pessoas estão vivendo no nosso país. Porque nós precisamos ajudar esta nação a ser estabelecida pela ordem e o progresso. Mas somente a palavra de Deus é que pode promover esta ordem e este progresso. Por isso, meu querido, eu quero dizer para você que o meu desejo, e gostaria que também fosse o seu desejo, é que a nossa nação, pelo poder da palavra de Deus, seja estabelecida nela a ordem e o progresso. Repita isso agora e diga para Deus: Senhor, este é o meu desejo para a minha nação, este é o meu desejo para o meu país, para o meu Brasil. Eu vou orar pelo meu presidente, eu vou orar pelas autoridades constituídas, eu vou orar por toda a população brasileira, para que possam se humilhar diante de Deus assim como nós, para que possam se humilhar e reconhecer e confessar os seus pecados e abandoná-los, e convertam-se dos seus maus caminhos, para assim viver somente para Deus. Em segundo lugar, a segunda condição para que seja estabelecida a ordem e progresso no Brasil, e esta ordem e o progresso no Brasil só será estabelecida quando o povo se deixar restaurar pela palavra de Deus. Lá no texto que nós lemos de 2 Crônicas, o autor diz assim: e ouvireis dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. E ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Observe que antes disso, como foi dito na condição anterior, o salmista diz, o autor do livro diz que se o povo que se chama pelo nome de Deus, aqueles que se declaram filhos de Deus, se humilharem e orarem e o buscarem e se converterem dos seus maus caminhos, olha só, antes de chegarmos neste ponto restaurador da vida das pessoas e da nação brasileira, é preciso primeiramente que houvesse humilhação, clamor a Deus de intercessão e arrependimento, uma busca constante por Deus e, é claro, mudança de atitude, que é a conversão, converter-se ao Senhor verdadeiramente. E olha que esta é uma condição sine qua non para que Deus ouça o nosso orar, o nosso clamor. Se nós não fizermos isto primeiramente, o Senhor não vai ouvir a nossa oração e nem vai perdoar os nossos pecados e sarar as nossas vidas, a nossa alma. E aí o autor deste livro, ele diz: e eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Não existe exemplo melhor para colocarmos aqui como a nação de Israel, mais uma vez e sempre. Nós sabemos que durante muito tempo a nação de Israel viveu sujeita a outras nações, subjugada por outras nações, sempre porque desobedecia a Deus, e como consequência, Deus permitia que esta nação, o seu povo, o povo escolhido, fosse escravizado
durante anos, para que compreendesse, para que entendesse que precisava de restauração na sua vida. O povo precisava ser restaurado, porque o estado em que eles se encontravam era um estado de vergonha. Uma nação assim, ela não tem motivos para estar contente e desejar progredir, pois a sua alegria sucumbiu ante o poder e a força do pecado nas suas vidas, pecado este que os afastou daquele que os faria felizes e prósperos. A nação brasileira não é diferente. O povo do Brasil precisa urgentemente, em meio a esta grande crise, e diga-se que crise, precisa chegar ao estado também de humilhação, de arrependimento, para que Deus possa nos perdoar e assim sarar a nossa terra, sarar a nossa nação. Meus queridos, o nosso Brasil está vivendo momentos de desordem. Há uma grande confusão no nosso país. Autoridades que atropelam outras autoridades, poderes que atropelam outros poderes. A nossa nação não está vivendo em uma harmonia que possa proporcionar uma restauração por inteiro desta grande e poderosa pátria chamada República Federativa do Brasil. Meus queridos, não basta que o Brasil seja conhecido e reconhecido como uma nação cristã. Nada disso adianta se as suas práticas não condizem com a realidade que se está vivendo. Porque se nós somos de fato a maior nação cristã do mundo, ou talvez uma das maiores, por que vivemos em completa falta de ordem e também não prosperamos como se esperaria que acontecesse? É para nós refletirmos a respeito desta questão. E eu ouso dizer que isto está acontecendo com o nosso país porque todos se corromperam e rejeitam a Deus. Todos se corromperam e rejeitam a Deus. Mas eu quero dizer para você que nós somos um povo cheio de fé. Nós somos um povo aguerrido, nós somos um povo determinado, um povo que tem esperança, um povo que acredita que o nosso Brasil, que a nossa nação pode se tornar uma nação próspera, uma nação vencedora, uma nação restaurada. Eu creio nisso, eu creio porque Deus tem poder, por conta do clamor do seu povo, da sua igreja, em atendendo este clamor, vir ao encontro do seu povo, deste povo chamado Brasil, nação brasileira, e promover uma grande revolução e tornar esta nação cada vez mais próspera. Mas nós não podemos esquecer de uma coisa, que quando isso acontecer, e precisamos crer que vai acontecer, nós vamos declarar que nem Salomão o fez, lá em 2 Crônicas, no capítulo 6, versículo 14, onde ele declara, onde ele exclama: ó Senhor Deus de Israel, não há Deus igual a ti no céu ou na terra. Ó Senhor Deus de Israel, não há Deus igual a ti no céu ou na terra. Declare isto, meu irmão, declare que o Deus de Israel é também o nosso Deus, porque nós somos o Israel de Deus hoje, o Israel espiritual, descendência espiritual de Abraão. Tomemos posse desta verdade e exclamemos como fez Salomão: ó Deus de Israel, não há Deus igual a ti no céu ou na terra, porque Ele é único, Ele é incomparável. Este é o nosso Deus. E o progresso da nação brasileira, creia, meu amado irmão, minha amada irmã, meu amigo, ela só será uma realidade quando o povo reconhecer e receber Jesus como o seu único Senhor e Salvador. E o grande obstáculo para que isto aconteça não é nenhum segredo, não é nenhuma novidade para nós, é o pecado do povo.
O profeta Isaías disse lá no capítulo 59, versículo 2: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados escondem o seu rosto de vós, de modo que não vos ouça. É o nosso pecado, é a nossa transgressão, são as nossas iniquidades que nos separam, que nos afastam da presença gloriosa de Deus, é que fazem com que Deus vire o rosto para nós. São os nossos pecados, e nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados, nós precisamos confessá-los, entregá-los ao Senhor, na certeza de que Ele irá nos perdoar, porque lá em 1 João capítulo 1, versículo 9, ele diz: e se confessarmos os nossos pecados a Ele, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Meus queridos, esta é uma verdade absoluta, porque ela é uma verdade de Deus, não é a verdade do homem. É a palavra de Deus que declara isso. São as nossas iniquidades, e para quem não sabe, iniquidade é pecado, mas é aquele pecado que se tornou o pecadinho de estimação, que eu repito, que eu pratico frequentemente na minha vida e não quero me libertar dele. Eu não quero deixar que Deus o retire da minha vida. Este é chamado de pecado iniquidade. Então, se há alguma iniquidade na nossa vida, se há alguma uma iniquidade que está emperrando a nossa vida para que nós estejamos em condições dignas da presença de Deus, para podermos clamar ao nosso Deus e Ele então vir estabelecer o progresso no nosso país e nas nossas vidas para que haja prosperidade, vamos confessá-lo ao Senhor, vamos entregá-lo ao Senhor, vamos dizer: Senhor, aqui está a minha vida, aqui está a minha iniquidade, aqui está o meu pecado, me purifica, me limpa, porque a tua palavra diz que se eu te confessar, Senhor, tu é fiel e justo para perdoar os meus pecados. Mas não somente isso, o Senhor também garante que irá me purificar de todos eles. Esta é uma verdade plena da palavra de Deus. Receba esta palavra no seu coração como uma verdade que não se pode discutir, que não se pode questionar, porque isto é para quem crê, é para quem crê, e a fé não se discute, a fé se vive. A nossa esperança, ela é viva, o nosso Deus, Ele é vivo. Portanto, meus queridos, a única maneira de se mudar esse quadro é o povo já humilhado, é o povo já arrependido, é o povo já tendo abandonado os seus pecados, e clamar a Deus para que seja ouvido o seu clamor e assim tenha os seus pecados perdoados. E assim, meus queridos, o povo tenha a sua sorte restaurada pelo poder da palavra de Deus. Creio, o Brasil só será esta nação próspera, essa nação em progresso contínuo e constante, se nós orarmos a Deus, se nós tivermos orado a Deus, entregando a Ele tudo aquilo que nos afastava dele, tudo quanto é iniquidade e pecado. Quando nós estivermos nesta condição, nesse estado de vida, meus queridos, creiam, Deus não só ouvirá o nosso clamor, Deus o atenderá. Mas não clamem a Deus sem antes deixá-lo, pedir a Ele que te purifique, que te perdoe os pecados e te purifique desses pecados. Deixa Deus realizar esta grande obra na sua vida, porque uma nação feliz é uma nação que tem a Deus como Senhor. Uma nação ordeira e próspera é uma nação que tem a Deus, o único Deus soberano sobre todo o universo, como Senhor. O salmista, certa vez ele diz: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Declare comigo: feliz será o Brasil, porque pela fé eu declaro que ela será do Senhor e se tornará uma grande nação, maior do que já é, pelo poder da palavra de Deus, que opera maravilhas na vida de todo aquele que nele crê. Declare isto com certeza e convicção no seu coração, porque Deus é poderoso para fazer isso e muito mais pelo nosso Brasil. Eu creio nesta verdade, eu creio naquilo que eu declarei, porque eu sei que o meu Deus
Ele é poderoso demais para deixar que qualquer dúvida, por menor que seja, venha pairar no meu coração. Se queremos estabelecidas a ordem e o progresso no Brasil, para que a nossa pátria viva feliz, precisamos estar convencidos e muito bem convencidos de que a ordem e o progresso de uma nação são constituídos verdadeiramente pela palavra de Deus na vida do seu povo. Portanto, este humilde servo que vos fala, ele entende que quando se fala em ordem, agora imaginem lá na bandeira do Brasil, lá está escrito ordem. Se pudéssemos colocar uma palavra à frente dela, numa condição de igualdade, ou uma palavra que pudesse ser suficiente e que corresponda verdadeiramente ao progresso. Eu entendi que esta palavra chama-se palavra de Deus. Progresso é igual à palavra de Deus. Ou melhor, desculpem, ordem. Perdão, desculpem. A palavra ordem, eu colocaria palavra de Deus. Ordem é igual à palavra de Deus. Porque só a palavra de Deus pode colocar esse país nos eixos, pode colocar este país em ordem, para que todos possam trabalhar, funcionar satisfatoriamente, porque o Senhor estará colocando ordem na vida do povo, para que o povo coloque ordem na vida da nação, pelo poder da palavra de Deus. De igual modo, lá onde tem progresso, o que significaria para nós, Igreja de Cristo, o progresso para o Brasil? O que significaria o progresso para o Brasil? Vidas transformadas por Jesus. Progresso é igual vidas transformadas por Jesus. Queremos ver a ordem estabelecida no Brasil. Palavra de Deus é a única capaz de fazer isso. Através de alguém por Ele investido e revestido para promover as mudanças que a nação precisa. Mas eu quero lembrar a todos vocês que a primeira mudança começa em mim, em você, em nós. Deixemos Deus colocar a nossa vida em ordem. E nós que já temos Cristo nas nossas vidas, porque Ele já nos recebeu como Senhor e Salvador, nós vamos anunciar a Sua palavra, para que as vidas das pessoas, ou o povo brasileiro, em ouvir esta palavra, possa crer nela. E assim também o progresso espiritual atinja as suas vidas, restaurando-as verdadeiramente. Meus queridos, a palavra de Deus, ela é poder. Ela é a única capaz de promover mudanças significativas nas nossas vidas e na nação brasileira. Eu desejo verdadeiramente, assim como você, eu creio, de ver estabelecida a ordem e o progresso no Brasil. Mas nós precisamos nos humilhar. Precisamos orar a Deus. Precisamos buscá-lo. Precisamos nos arrepender dos nossos pecados, para que Deus venha ouvir
a nossa oração. Perdoe os nossos pecados e restaure a nossa alma, para que restaure a minha vida, a sua vida e a vida da nação brasileira, porque nós amamos o nosso Brasil, nós amamos o nosso país. E quero desafiá-los a que paremos de perder tempo com discussões sobre a questão política do país, essas politicagens, e vamos interceder por esta grande nação, por esta bela nação, que com tanto desmando, com tantas coisas acontecendo, com tantas coisas já feitas contra esta nação, e ela não quebrou, ela não ruiu. Eu creio que Deus tem sustentado o Brasil, porque muita gente no Brasil, o seu povo, a sua igreja, tem clamado em favor dela. Então vamos investir tempo orando pelo Brasil. Em vez de criticarmos as autoridades, não é o nosso papel criticar as autoridades. O nosso papel é orar por elas, para que tenhamos dias melhores nas cidades, para que as decisões das autoridades sejam menos ruins ou um pouco melhores para os menos favorecidos, porque são estes que estão sofrendo por conta da desordem e a falta de prosperidade na nação. Então, se nós queremos uma nação estabelecida pela ordem e pelo progresso, ou seja, estabelecida pela palavra de Deus, transformando vidas, restaurando vidas, espiritualmente falando, precisamos estar unidos neste propósito, para que Deus então possa mover todas as coisas e resolver tudo o que precisa ser resolvido ante toda esta crise que assola o mundo e a nação brasileira. Queridos, que Deus em Cristo nos abençoe com a sua palavra, que não nos esqueçamos nunca, jamais, desta palavra que é vida para os que nela creem. Porque Deus, Ele está atento a tudo que se passa, a tudo que nós fazemos, e vamos avançar de mãos dadas, juntos, para construir uma nação melhor.